Vamos tratar do caso anômalo do elemento cromo e para isso precisamos tratar primeiro dos orbitais atômicos. Os subníveis de um átomo são feitos de orbitais. Os orbitais atômicos são uma região de energia. É como se pudéssemos fotografar assim a posição. É como se, porque isso seria impossível. É como se pudéssemos fotografar a posição de um elétron assim, em as diversas posições que ele ocupa. E se juntássemos todas as fotografias, chegaríamos à conclusão que ele ocupa sempre a mesma região. A ideia de orbital é muito parecida com a ideia dos lugares por onde você anda. Por exemplo, você vai até a sua escola, até a padaria, até o supermercado, e quase que o ano inteiro. De vez em quando você foge dali e vai até para outra cidade, mas o seu orbital seria o caminho da escola, o caminho do supermercado, o caminho, etc., né? Lugares que você vai mais. Isso que é o orbital. O orbital é a região onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. Essa é a definição. Muito bem. Quando você está num subnível do tipo S, ele é composto de apenas um orbital. Subnível P, 3 orbitais. O D, 5 orbitais. O F, composto por 7 orbitais, que deverão ser designados da maneira como você vê aqui. O do meio, 0. À direita, indicando-se com números inteiros positivos e à esquerda com números inteiros negativos. Um orbital do tipo S representa uma região esférica. Um orbital do tipo P, ele tem um formato de halteres. Seria uma região que no meio tem um pouco menos de espaço e nas laterais ele tem um formato meio arredondado. Lembrando que orbital é uma região imaginária. Orbitais do tipo S, portanto, são esféricos, são uma região menor, e orbitais do tipo P são uma região um pouco maior. Por que o subnível P ele contém 3 orbitais? Porque o orbital P ele existe nas 3 direções possíveis. É muito importante que você grave aqui que um orbital ele comporta 2 elétrons, seja qual for o seu tipo. Orbitais D e F têm um formato já muito mais difícil de ser analisado. Aqui, novamente, uma imagem mostrando orbitais S. Qual que seria a diferença entre o orbital 1s e o 2s? Os dois são esféricos, mas o 2s seria maior. Vamos dar uma olhada no átomo de cromo. Número atômico 24. Olhe para a sua distribuição eletrônica. Até hoje, suas distribuições você fez pelo diagrama de Pauling. A partir de agora, embaixo do diagrama de Pauling, lembrando que no diagrama de Pauling, quando você faz a distribuição por Pauling, não se usa vírgulas, não use nunca vírgulas. O númerozinho que indica os elétrons, ele é sobrescrito, não escreva um número grandão na frente, que é errado. Embaixo da distribuição segundo Pauling, você vai desenhar orbitais como quadradinhos. Veja, nada será exigido de você sobre o formato dos orbitais, apenas quadradinhos. Quando você está no subnível S, você desenha apenas um quadradinho. Subnível P, 3 quadradinhos. Subnível D, 5 quadradinhos. Subnível F, 7 quadradinhos. Cada quadradinho cabe em 2 elétrons. Agora, veja bem, por limitações técnicas, as flechas que indicam os elétrons aqui, eu coloquei flechas com 2 farpas. Mas você deve fazer uma flecha com apenas uma farpa, com apenas um tracinho na ponta dela. Não faça uma flecha completa, como eu fiz aqui, para ficar mais correto ainda. Como é que se preenche os orbitais? Na realidade, se coloca um elétron em cada orbital. Só quando cada orbital já tem um elétron é que começa-se a preencher o segundo orbital.
Então, nos primeiros você nem percebeu. Mas perceba uma coisa, uma flecha para baixo, outra para cima, indicando que os elétrons, eles giram dentro de um mesmo orbital em sentidos opostos. Um gira no sentido horário, o outro no sentido anti-horário. Isso faz com que, apesar de eles terem cargas iguais, né, elétrons são negativos, eles não vão sofrer repulsão. Porque quando cargas iguais giram em sentidos opostos, elas se comportam como se tivessem cargas opostas. Quando nós chegamos no subnível D, temos 4 elétrons nesse átomo de cromo, Quando se faz a distribuição, fica 3D4. Veja que os 4 elétrons são colocados no subnível D, lá nos orbitais, deixando-se um orbital totalmente despreenchido. Totalmente sem preenchimento. Repare que lá no subnível D, representado por 5 orbitais, você, por só ter 4 elétrons, fica com uma casinha sem preenchimento nenhum. Repare que, por não possuir 5 elétrons, o último orbital fica totalmente sem preenchimento algum. Repare que o último orbital não tem nenhum elétron. Quando você está lidando com um elemento de bloco D, você tem 5 orbitais lá no último subnível. E um dos orbitais está sem elétron nenhum, apenas um dos orbitais está sem elétrons nenhum. O átomo puxa do último subnível S um único elétron para jogar aqui. E fica da seguinte maneira. O subnível S fica com apenas um elétron e o subnível D fica com todos os seus orbitais semi-preenchidos. Esse semi-preenchimento dá uma estabilidade para o átomo e por isso ele faz esse procedimento. Isso ocorrerá sempre em 2 situações. Quando no subnível D faltar um elétron para ele ficar com todos os seus orbitais semi-preenchidos e também quando faltar apenas um elétron para ele ficar totalmente preenchido. Nessas 2 situações ocorrerá esse procedimento de puxar um elétron do subnível S. Repare. Período, 4º período. O período é indicado pelo nível de valência. Bloco D. Termina no subnível D, é bloco D, portanto é família B. Número da família, soma-se o número de elétrons do último subnível S com o número de elétrons do último subnível D. Isso dá 6. Portanto, o cromo é da família 6B, sem novidades. Quando o cromo faz o procedimento do semi-preenchimento, isso não altera a relação dele com a tabela periódica.